participação do Cacilda. A gente, semana passada, fez uma conversa. O artista da semana passada era o Kleber Lourenço, que é um artista de Pernambuco. E, por a convite do Kleber, a gente trouxe a rede de novos coreógrafos negros aqui do Rio. E foi uma discussão em torno das questões do corpo negro na dança contemporânea. Foi bem interessante. A gente, essa semana e semana que vem, vai fazer duas conversas que têm a ver com a relação da cidade, com o urbanismo e com a ocupação cultural, que acho que são, nesse momento no Rio de Janeiro, questões muito centrais da nossa vida e que a gente está dando pouca atenção. Aqui no Flamengo e arredores, quando a gente veio aqui para o Cacilda com essa ocupação, a gente percebeu que tem um problema que muita gente também já identificou, que é uma falta de visibilidade das atividades culturais que acontecem nessa área, apesar de serem muitas. Elas não têm a mesma visibilidade do que acontece no lado de lá da Zona Sul, né? E a gente não entendia muito bem isso, e eu, conversando com o Léo, que eu já apresentaria rapidamente, mas conversando um pouco com o Léo sobre isso, por conta de um projeto que o Léo começou a fazer aqui, andando daqui em frente no aterro, a gente pensou de começar a conversar também um pouco sobre isso. Isso agora o Léo vai falar do Distrito Criativo, que é um projeto que está começando a ganhar corpo, e que eu acho que é muito importante para a gente pensar quais são as estratégias de revitalização de uma área da cidade que não são necessariamente inauguração de grandes obras e mudanças viárias gigantescas. Há outras estratégias de revitalização cultural. O Ricardo é o nosso artista residente, vai ficar aqui com a gente essa semana e a semana que vem. Vai apresentar dois trabalhos dele e o processo de criação da peça nova dele. E Ricardo vem de Curitiba, onde houve uma intensa revitalização da cidade em vários aspectos. Então ele vai falar um pouco também desses prós e contras do que aconteceu lá em Curitiba. Então, Ricardo talvez fale um pouco primeiro para dar um relato de Curitiba e tal, e depois o Léo Feijó vai falar. O Léo, eu brinquei quando ele chegou que ele veio representando o empreendedorismo cultural carioca, mas porque o Léo é de fato, talvez o empreendedor cultural, eu acho, da geração dele, da minha, né, Léo? Vamos fazer assim. Que é realmente, acho que um certo pôster, assim, de alguém que foi lá e falou: isso aqui não tem, eu vou fazer, sem nenhum apoio de governo quando começou, né, que até hoje é praticamente contra a revitalização, né? O Léo foi um dos primeiros a apostar na Lapa, essa Lapa que a gente hoje frequenta, que a gente vê, uma das primeiras pessoas que pegou dinheiro emprestado, foi lá e abriu um bar, foi o Léo. E eu acho que é um case da gente pensar essas estratégias hoje um pouco mais próximas do poder público, que melhorou muito. Quer dizer, o que a gente tem hoje com o poder público na cidade melhorou, ainda não é o ideal, mas perto do que era. Então, como a gente pode se relacionar? O Léo está com algumas propostas que eu acho que são muito importantes. Então, Ricardo, primeiro, obrigada, Rick, por estar aqui conosco 2 semanas. Bom, boa noite a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar num período tão especificamente assim. Quer dizer, é difícil a gente conseguir chegar num lugar e poder desenvolver uma ideia a partir do que você vem desenvolvendo como artista. Eu acho que essas 2 semanas dão essa oportunidade para mim, né, de desenrolar com a cidade coisas que são as coisas que têm me tocado nos últimos tempos. Acho que isso é um prazer. E aí, com relação a essa conversa de hoje, eu me senti super provocado quando a Anaíse me fez a proposição, porque, afinal de contas, não sou ligado diretamente ao que significa o discurso ou patrimonial ou do patrimônio, enfim, da constituição do patrimônio e da discussão mais própria da cidade, do urbano em si, mas tenho olhado para isso muito seriamente a partir do meu fazer artístico, né? Quer dizer, tenho tentado trabalhar com a cidade, com a ideia do conviver, do espaço coletivo, como objeto de arte, como gatilho para as coisas que eu tenho desenvolvido. Então, eu queria começar a fala dizendo que é desse lugar que eu estou falando, né? Eu vou fazer aqui algumas considerações a respeito do que eu enxergo em Curitiba, no que significa um processo de apropriação da cidade, mas a partir desse ponto de vista, do ponto de vista de um artista que se interessa por esse estar, conviver juntos, por esse lugar da convivência, esse lugar, enfim, como ponto de partida e como lugar onde eu desenvolvo minha investigação artística. E aí tem aqui colegas curitibanos, olha só, que incrível, para me ajudar a fazer essa reflexão, caso eu caminhe por lugares que não devam.
eu começo a reflexão pensando assim, que Curitiba, como mesmo quem não esteve lá tem essa impressão, é uma cidade que ela tem, se a gente tem uma série de características que a gente pode dizer que são cartão postal do Rio de Janeiro, Curitiba tem como, sei lá, é um jeito que as pessoas falarem, viver e pensarem a respeito de Curitiba, a sua organização e o seu projeto urbano bem sucedido. E aí a gente teria que fazer algumas ressalvas, aí, uma série de considerações com relação a isso, e especialmente pensando no histórico de construção dessa urbanidade, desse projeto de coletividade em Curitiba, né? Quer dizer, essa situação, a situação que a gente vive da organização da cidade é consequência de uma dinastia de engenheiros e arquitetos que estiveram no poder e ainda estão. Quer dizer, a gente tem, sei lá, coincidência ou não, a gente teve durante muito tempo arquitetos e engenheiros como governadores do estado e como prefeitos da cidade de Curitiba. E isso quer dizer, tendo o auge o apogeu dessa organização, aí os 8 anos do Jaime Lerner na prefeitura e subsequentes 8 anos dele também no governo do estado. Então foram 16 anos da era Lerner, efetivamente ressignificando a cidade. Ressignificando no sentido assim, a gente teve um processo, claro, um processo de reorganização em nível assim estrutural mesmo, se a gente for pensar, sabe, assim, a organização viária da cidade se ressignificou nesse período, concretamente, no sentido de destruir ruas e refazer ruas, no sentido assim, especialmente na região mais central da cidade. Mais central, digo, o centro e as regiões mais próximas, os bairros imediatamente ao lado do centro. Que enfim. Isso tem, eu acho que a observação que eu queria fazer aqui, que eu acho que é interessante para a gente pensar, porque eu sinto que os desafios que a gente tem, e claro, isso gera uma série de vantagens. Eu tenho passeado por diversas cidades nessas andanças artísticas aí, e isso gera uma série de vantagens no que diz respeito à convivência e à possibilidade de organização das pessoas diante da cidade, mas também gera um determinado tipo de postura, ou quer dizer, contribui para a manutenção de determinado tipo de postura, que tem a ver mesmo com características bastante conservadoras. Quer dizer, é um projeto que, e aí nessa hora que a gente percebe o quanto que a cidade esse movimento, né, de o quanto que a organização urbana da cidade representa as pessoas e subjetiva elas na mesma medida. Então, nessa via de mão dupla. E aí eu sinto assim que a gente tem, eu acho que o desafio no nosso caso, e é um desafio diferente do desafio do Rio, é pensar o que significa isso, o que significa a gente ter uma cidade prioritariamente organizada a partir dos colonos, né? Então, eu vivo brincando, né, que a gente tem uma expressão lá em Curitiba que chama um polaco de cada colônia, para descrever uma situação, sei lá, um mosaico, uma coisa, não só um lugar cheio, mas um lugar que está com muita coisa misturada. Tipo, aí tem um polaco de cada colônia, né? Ali tem um polaco de cada colônia. E que é uma cidade que, assim, que tem uma colonização muito, muito pesada de imigrantes italianos, portugueses, alemães, ucranianos e poloneses, prioritariamente, são essas 5 etnias. E a gente tem, se a gente for se fizer um mapa da cidade, tem o bairro dos ucranianos, o bairro dos italianos, assim, isso está inclusive nos logradouros públicos. Quer dizer, tem o Bosque do Papa, que é o Bosque do Papa que papa o polonês, né? Tem o Bosque alemão. Quer dizer, as coisas são organizadas a partir das etnias. A cidade é organizada a partir a geografia é pensada a partir dessa geopolítica. Bom,
E aí, quer dizer, isso gera, é claro que, então, do mesmo jeito que eu vejo desafios específicos aqui, eu vejo desafios, os nossos desafios têm a ver com isso, os nossos desafios para rever e repensar a cidade têm a ver com isso, com a forma que as pessoas se apropriam dela. Eu trouxe, eu acho que, dois exemplos que ajudam a gente a refletir sobre, tem que ligar aqui a TV, né? Para refletir sobre isso, sobre a forma com que a cidade se apropria da cidade. É só apertar esse botão mesmo? Você vai ligar? Como é que é? Não estava ligada essa televisão, a gente desligou porque a gente achou que era tipo linda ela ficar toda preta assim quando a gente entrasse, né? Não sei como é que é esse troço. Isso, obrigado. Não, que assim, que eu acho que exemplificam de um jeito bem interessante essa dicotomia das positividades de uma cidade bem organizada e das negativas, assim, das consequências dessa organização. Rolou? Agora acendeu uma luzinha. Acendeu uma branquinha aqui agora, acho que só o controle. Aí. Então, a gente tem um evento lá que que é a virada cultural, está no 3º ano de existência, foi pensada nos moldes da virada cultural de São Paulo e tem avançado em uma série de aspectos. E enfim, a ideia é a mesma da virada cultural de São Paulo. A gente tem 24 horas de atividades públicas na cidade, grandes shows em praças públicas. E essa praça aqui, tá caminhando sozinho, não é para caminhar sozinho não, poxa. E essa praça aqui é a Praça Generoso Marques, a Praça Generoso Marques. Esse é um dos palcos isso é um grande show. Essa foto eu estava aí nesse dia, é do começo do show, então teve muito mais gente aí ainda. E esse é o canteiro, é um canteiro com flores, né? Então quer dizer, foram 24 horas de shows aí nessa história e as plantas saíram intactas das 24 horas de show. As pessoas não sobem em cima do canteiro para assistir o show. Eu lembro que nessa época as plantas estavam pequenininhas ainda, então assim, é uma coisa assim, as pessoas realmente se fiscalizam umas às outras e não deixam, enfim, pisar no gramado. Quer dizer, é uma cidade que realmente se organiza assim, isso não é fake, isso não é mentira, não tinha ninguém policiando, é as pessoas mesmo ali. Em contrapartida, Curitiba não tem carnaval, né? Quer dizer, mentira, tem carnaval. No carnaval em si, a cidade fica absolutamente vazia. Mas a gente tem uma coisa aqui. Caceta. Cacilda. Não pode falar muito, senão vai sentar aqui do meu lado. Cacilda está aqui. Não, deixa assim, daqui a pouco eu levanto lá. E aí, alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, um grupo de artistas, especialmente um grupo de pessoas que vieram do Nordeste e que trabalham até hoje com danças populares lá em Curitiba. É muito engraçado ver isso, gente, ver uma roda de maracatu em Curitiba é uma experiência antropológica interessante. Mas enfim, aos 8 anos, as pessoas começaram a trabalhar numa ideia de um pré-carnaval. Então, nos 4 domingos que antecedem o carnaval, tem um bloco carnavalesco que chama Garibaldi e Sassis. Que a ideia é essa: já que Curitiba não tem carnaval, a gente faz o carnaval, a gente faz um pré-carnaval. E a iniciativa foi cresceu realmente, assim, a cada ano é um número maior de pessoas que acontece. Quer dizer, essa imagem aqui é uma imagem inimaginável na rua em Curitiba até alguns anos atrás. Então isso aqui é o Garibaldi e Sassis. Claro, eu sou da época que o Garibaldi era assim, era umas pessoinhas batucando o negócio, com uma galerinha atrás, que depois virou uma Kombi, e agora já é um carro de som, minimamente um carro de som, né? E já tem uma galera aqui. Isso aqui é o Relógio das Flores, é uma região, é o coração do centro histórico da cidade, enfim, quer dizer,
E esse ano a gente teve uma situação super específica. Estou colocando isso agora porque essa mesma cidade que não pisa no canteiro, é a cidade que, o que acontece é assim, ficou grande. Grande, tipo 20 mil pessoas. Né, não sei, eu não vou saber números, mas é claro que se eu falar um número aqui, vocês vão achar, porra, grande é cacete, né? Tipo, grande é um bloco dos 28 de Santa Teresa. Tá, ok, não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente teve uma situação super específica nesse ano, que no terceiro domingo teve uma reação absolutamente violenta da polícia, e que foi assim, a gente sabe porque eu estava lá e tem pessoas muito próximas na organização do evento, na gestão da história, então a gente sabe que realmente foi assim que aconteceu. Gratuita, porque assim, claro, a população do entorno, e não só do entorno, não gosta chamam isso as pessoas são arruaceiras, né? Quer dizer, isso não é o tipo de festa que Curitiba merece, que Curitiba precisa. E a polícia teve uma reação absolutamente violenta com as pessoas, mas assim, bala de borracha, gás, foi uma situação assim, uma avalanche de pessoas correndo enlouquecida, várias pessoas no hospital, e aí a justificativa era essa, gerou um debate na semana subsequente a respeito de como foi a reação da polícia e o que é que estava acontecendo realmente no bloco. E o mais impressionante é que houve um apoio maciço da população à polícia militar. Então, quer dizer, tem toda essa dimensão do que significa uma cidade organizada, entre aspas. A desculpa era que tacaram uma garrafa na viatura da polícia, aí eles resolveram chamar um batalhão de choque. Aí era aqueles pontos. A cidade não sabe o que fazer. E não está interessada também, né? Porque na verdade a questão é assim, né? A minha grande questão é que tem um desejo ali de apropriação que está estagnado em determinado lugar. E aí, para mim, a pergunta é essa, né, em relação a Curitiba: o que significa revitalizar? Né? Porque, por exemplo, essa imagem aqui é de um lugar que se chama o antigo Paço Municipal, que ficou anos abandonado. Hoje tem essa estrutura aí dessa situação ainda abandonada, né, há alguns anos. E aí o que aconteceu há uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, é que aconteceu uma super polêmica na cidade, no sentido de revitalizar o Paço Municipal, e a solução que a prefeitura encontrou foi entregar para o SESC revitalizar. E a questão é assim, o jeito que essa revitalização foi feita e a que esse lugar hoje está servindo é que é a nossa questão. Então, o que significa revitalizar? Porque ele foi remodelado no sentido de restauro mesmo, arquitetônico. Mas ele continua sendo um mausoléu, porque assim, o mesmo mausoléu e me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver exagerando, vocês me ajudem aí, os colegas de Curitiba, mas ele continua sendo, ele foi amplamente, assim, no sentido arquitetônico, ele foi revisto e restaurado, mas no sentido da apropriação que as pessoas têm do espaço, no sentido do que ele significa para a cidade, continua sendo o mesmo lugar abandonado com as pombas dentro, né? Então, o que significa revitalizar? Porque, e aí eu uso um outro exemplo, né, que eu acho que nesse sentido daí, que também não dá só para enxovalhar. A gente tem uma série de iniciativas, exatamente por ser uma cidade que pensa a cidade muito a partir da geopolítica. Eu sinto isso, que a estrutura é toda pensada a partir, sabe, as coisas em todas as secretarias têm um pensamento que está associado a uma perspectiva geopolítica. A gente teve em 2004 para 2005 um projeto super interessante que chamava Residências no Rebouças, que durante 3 anos manteve grupos de artistas e iniciativas artísticas dentro desse bairro, que é o bairro Rebouças, que é um bairro ao lado do centro, mas não tão central, e que
tinha uma história muito glamurosa, antiga, e que passou por um processo de deterioração por conta da mobilidade das pessoas, enfim, e instalou ali. Eram 12 residências que foram mantidas durante quase 3 anos, e realmente existe uma significativa diferença no bairro hoje. Criou-se um movimento para além daquelas residências que estiveram lá naquele momento. Hoje tem uma série de grupos e estruturas que continuam circulando para aquele lugar, e respirou de uma outra maneira, que eu acho que é um exemplo interessante, que, quer dizer, de uma gestão que naquele momento pensou a porcaria, que claro, né, terminou, mudou, a gente muda de gestão, a gente muda de prioridade, mas enfim, mas naquele momento a gestão estava pensando que ressignificar aquele lugar, rever aquele lugar, passava por articular a comunidade cultural para isso. Isso acho que é uma situação que vale a pena a gente enfatizar. Isso, né? Quer dizer, eu acho que esse pulo do gato que eu acho que a gente pode dar, né? Que quer dizer, poderia ter sido um edital de residências culturais, mas naquele momento o projeto era residências culturais no Rebouças, com uma perspectiva de pensar aquilo, quer dizer, associar a ideia de você manter um grupo de artistas em qualquer lugar com a ideia de pensar que um lugar poderia ser o lugar para isso acontecer, né? Mas eu já falei muito, eu acho que assim, eu acho muito que, eu falo que, no caso de Curitiba, eu acho que mais do que revitalizar, porque claro que essa palavra pode assumir diversas traduções, diversos significados, mas quando eu penso em revitalizar, eu penso em, tem uma ideia de revisão que tem um saudosismo no jeito que eu olho para isso, né? E eu diria que o desafio que a gente precisava assumir em Curitiba era mais de reinventar mesmo algumas coisas, assim, né? Significa que já teve antes. Porque seria uma coisa mesmo de inventar algumas coisas mais uma vez, nesse sentido. Apesar disso, porque eu sinto assim, que a sensação que eu tenho é essa. Nós temos um sistema de transporte relativamente bem organizado, quer dizer, relativamente bem organizado pelas cidades que eu passo, um dos melhores que a gente tem no país mesmo. Uma estrutura urbana organizada, mas quer dizer, o que significa então a gente olhar para essa cidade a ponto de que as pessoas que vivem nela, que são mais importantes do que a própria cidade, quer dizer, que são a cidade em si, possam de verdade estar nesse lugar, né? E aí eu acho que a gente como artista tem um papel, e é nisso que eu trabalho, né? Eu vou só passar umas imagens aqui de coisas que eu tenho feito, que de alguma maneira oferecer para as pessoas um outro olhar. Oferecer para as pessoas um outro olhar desses lugares que elas habitam, desse lugar que elas habitam, né? Então acho que de alguma maneira existe uma potência nisso, nessa reinvenção, nessa revitalização do espaço, que nós temos que assumir como artistas, que é de oferecer para as pessoas um outro jeito ou outros jeitos de conviver e de se apropriar disso que está ali, porque enfim, isso também é rever e reinventar o patrimônio, né? Fala, meu. Porque você estava falando agora dessa apropriação, porque por acaso um dos trabalhos que o Ricardo vai fazer essas próximas 2 semanas aqui no Rio, que é esse que a gente está vendo aí, algumas imagens, é da mesma pesquisa, né? Que ele trabalha com essa ideia desse travesti que se espalha pela cidade, né? E que vai fazer essa ação aqui no entorno aqui do teatro, no Largo do Machado e tal. E eu acho que aqui essa questão de como a cidade lida com a performance no espaço público, ela é parte de um problema enorme que no Rio a gente tem. A gente agora está começando a tentar resolver, mas
Né? A gente passou agora por um período de trevas nos últimos anos, que você não conseguia autorizar nada na rua, tudo nada podia. E eu acho que é isso que você está falando sobre Curitiba, quer dizer, o que Curitiba quer, né? O que aconteça nas ruas de Curitiba, não é só de Curitiba não, porque o Rio supostamente é um lugar muito liberal, que tem essa tradição já muito forte, inclusive já muito monetizada das atividades de rua. Só interessa um tipo de atividade cultural de rua, né? Não é qualquer atividade cultural de rua que as pessoas querem. As pessoas gostam de atividades com um certo perfil, digamos, um pouco mais popular. As atividades que propõem uma ruptura no que você espera, né? Que propõem um estranhamento, que bota ali um travesti se arrastando, tem muita resistência mesmo nas pessoas. As pessoas não querem ver isso quando saem de casa, né? Então, acho que é só para a gente não ficar também com essa ideia de que é o conservadorismo só de Curitiba que tem a ver com esse mecanismo. Eu acho que o mecanismo tem a ver também com questões de grana, do que interessa ocupar o espaço público com também, sabe? Mas vou passar para o Léo e depois eu queria falar algumas coisas sobre a experiência da gente, assim, de colocar coisas na rua, porque eu acho que essa ocupação da rua, no caso do Panorama, por exemplo, de espaços não convencionais, que a gente tem feito já há 10 anos, mudou muito a relação com alguns espaços. E eu acho que a gente fez uma reunião um pouco bizarra essa semana, eu, o Léo e umas outras pessoas, e nessa reunião uma pessoa que eu gosto muito, que é a Andréia Falcão, que é uma pessoa muito ligada também à cultura popular e que está dirigindo um espaço que precisa urgentemente ser revitalizado aqui do lado, que é o Memorial Getúlio Vargas. E a Andréia falou uma coisa que é muito importante, né? Assim, não adianta a gente pensar em instituições culturais, em prédios, em centros culturais, em parques, e não pensar em quem está fazendo as coisas lá dentro, né? Ela estava falando, quer dizer, revitalizar uma área ou vitalizar uma área tem a ver com as instituições, mas tem a ver com os grupos artísticos, os coletivos artísticos que estão operando naquela região. Senão vira, reforma o prédio e não tem nada lá dentro. Né? Lá vai falar um pouco sobre reformar prédio, que é a especialidade dele. Eu insisto nisso. Mas pois é, muito legal isso que o cara estava falando de Curitiba. Né? Mas pegando esse gancho mesmo da questão do impacto das atividades de rua e tal, de intervenções urbanas, e de como é que isso também faz as pessoas circularem pelos equipamentos, né? Porque é isso, a intervenção ela pode levar um caminho, né? Ela pode propor esses caminhos novos, né? Eu acho que é isso, assim. Mas eu não sou artista nem urbanista, né? Mas essa coisa de provocar esses caminhos, acho que sempre me interessou mesmo, assim, e me orgulho um pouco de ter promovido isso primeiro em Botafogo, né? Na verdade. É verdade. Eu nem lembrava mais de Botafogo. Com a Casa da Matriz Que era a casa do seu avô, né? Que era a casa do meu avô, na Rua da Matriz, assim começou tudo, né? De uma forma bem romântica, né? Eu queria fazer um centro cultural, né? Isso é legal. Ganhar dinheiro com isso, né? Mas assim foi e tal. Eu tinha toda uma cena, né? Em 99, a gente está falando disso, né? De novas bandas e tal, novos artistas ali aparecendo. Faltava um pouco a figura do produtor e do espaço. Sempre faltou essa coisa do espaço. Ainda hoje reclama-se da falta de palco, né? É uma dificuldade crônica na cidade, assim. Então, percebendo isso, fui abrindo espaços para receber essas pessoas que queriam apresentar seus trabalhos. E acabou que isso se tornou ali, Botafogo acabou virando um destino realmente de entretenimento noturno da cidade, né? Quer dizer, criamos o baixo voluntários ali, involuntariamente, mas a partir da abertura de negócios, primeiro para suprir uma necessidade pessoal, que o cinema não tinha como ir, não tinha um bar para você sentar, não tinha um lugar, você tinha que pegar o carro, pegar um táxi ou um ônibus para sair dali para ir para outro lugar. Né? Então, percebendo um pouco estrategicamente assim, como é que a cidade poderia se desenvolver a partir de cultura e, enfim, de bares, né, de propostas. A coisa foi evoluindo e na Lapa, como bem disse a Anaíse, né, se dependesse do poder público fazer, a gente estava esperando até hoje. Né? Então, a gente brincava que assim, vamos fazer apesar do poder público, né? Porque a questão da legislação, dessa coisa da fiscalização. Reformar um prédio daqueles que eram os pedaços era um inferno, né? Pois é, bem complicado. Mas acho que isso mudou mesmo, acho que é uma coisa que a gente tem que comemorar. Né? Eu acho que os gestores públicos têm outra qualidade hoje em dia, né? Ou seja, esses que estão agora no município do estado e no governo federal também. Então, acho que a gente está num bom momento, assim. Falando mais especificamente aqui da questão do distrito criativo, né, que a gente está discutindo, tem a ver realmente com a coisa da gestão dos equipamentos, acho que aí, na verdade, públicos e privados, né, também. Como é que você... Fala do distrito, porque eu não apresentei direito. Tá, vou falar então.
Primeiro eu vou contar então que lá em Botafogo, em 2003, a gente criou o primeiro polo de cultura e gastronomia da cidade, que é o Polo Botafogo, que era um embrião dessa ideia do distrito, só que ele era muito segmentado nos bares e restaurantes, né? Botafogo tinha essa vocação, tem, e então eu fui de porta em porta lá chamando os vizinhos para que a gente organizasse de alguma forma isso, que a gente pudesse ter uma voz mais ativa junto ao poder público, que pudesse realizar eventos, né? Enfim, capacitar as pessoas que trabalhavam com a gente. Isso deu certo lá, a prefeitura entrou, o Sebrae também criou-se uma governança e depois abriu-se 30 polos na cidade com esse conceito, né? De ser um aglomerado comercial naquela região, micro-regional, né? Só que eu sempre senti falta, na verdade, da integração dos equipamentos culturais, entendeu? E o projeto não permitia isso, era muito amarradão, né, e tal. Na Lapa já é um pouco mais interessante, porque tem Fundação Progresso, Circo Voador, Rio Cenário, Carioca da Gema. Essa galera, na verdade, conseguiu dar uma outra cara para o polo que existe ali na região da Lapa, Cinelândia e Tiradentes, né? Mas aí, vindo para o Flamengo, na verdade, por coincidência, eu me envolvi com a história do Cinema Paissandu, que é um cinema aqui perto, não sei se todo mundo conhece, um cinema histórico, que está fechado há 4 anos. Estou mobilizando aí pessoas, esforços para reabrir e vim morar aqui também. E morando aqui, comecei a circular mais aqui e me senti novamente carente assim, de lugares para sair, de atividades culturais que eu pudesse fazer a pé, que eu não precisasse sair daqui, né? Eu moro aqui, então eu tenho que me preocupar com esse entorno, né? Cara, e aí comecei a frequentar o aterro, né? E vendo assim, equipamentos culturais vazios e gente reclamando da falta de palco, de equipamentos vazios, né? E falta de vida noturna também, né? Não tem vida noturna. A partir das 9 da noite, né, você quer sair, você quer ver um show, você quer fazer qualquer outra coisa, você tem que ir ou para Lapa ou para o lado de Botafogo e Ipanema, né, então. E foi daí que veio essa ideia do Distrito Cultural, na verdade do Distrito Criativo, aproveitando essa minha experiência com esse lance lá em Botafogo e tentando amarrar então quem está já instalado nessa região e discutindo com o poder público, né, como é que a gente faz para melhorar a comunicação e a integração desses equipamentos. Então a gente teve essa primeira reunião semana passada e a ideia é você fomentar esse circuito, ou seja, primeiro criando canais de comunicação, como o site, um mapa impresso e tal, organizando eventos periódicos que sejam trimestrais, né, desse circuito, para que as pessoas passem a frequentar. Né? Isso eu estava comentando das pessoas aqui do prédio que não conhecem o teatro, conhecem o Cabé, né? O que explica isso? Né? A André Falcão, passa por só porque ela está gravando aqui. A André Falcão, que assumiu agora o Memorial de Getúlio Vargas, que é um lugar lindo e que é do lado ali na Glória, né? E eu estava comentando para ela que outro dia dando informação lá perto do nosso escritório, que é bem pertinho, e uma pessoa me perguntou onde era o Memorial de Getúlio Vargas. Eu falei, é ali. E a mulher falou, não, ali eu já fui, ali é uma entrada do metrô. Eu falei, não é ali, não é uma entrada do metrô, é porque ele é subterrâneo no centro. Ali só descendo a escada tem um centro cultural lá embaixo. Ela falou, não é possível, ali é o metrô. Não é o metrô, mas é o centro cultural. E aqui também, a gente tocou o letreiro porque ninguém sabe que existe o teatro aqui no fundo. E isso é um problema de todos os equipamentos. Eu não sei muito bem a explicação, mas é uma coisa recorrente nos equipamentos dessa região. Você escuta pessoas dizendo que não sabiam que tinha o Castelinho do Flamengo, que não sei. Claro que em muitos casos tem a ver com programação. Tem a ver com esse lado da cidade não ter sido uma prioridade, eu acho, durante bastante tempo. Então, os esforços de programação, os investimentos de programação aqui não foram os mesmos de outras áreas da cidade. Mas também é verdade que os próprios moradores daqui estão um pouco colonizados pela mídia carioca, que só dá Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, ou show na praia, show na Apoteose e Lapa. Então, há um esforço combinado aí que a gente precisa pensar. E essa coisa, que essa reunião que a gente foi, que eu estava falando, é interessante porque é o próprio poder público abordando para isso, é uma reunião que incluiu representantes da secretaria, pressionados pelo Léo e né, tentando encontrar uma solução, mas também porque tem uma coisa que você não consegue explicar. Eu não consigo explicar para nenhum turista que vem aqui. Porque o aterro do Flamengo não é a área mais importante da cidade. Porque qualquer turista que olha o aterro do Flamengo fala, deveria ser o lugar mais importante da Zona Sul, porque não tem nada parecido. Em poucas cidades do mundo tem uma coisa como o aterro do Flamengo. E as pessoas do Flamengo pegam um carro para ir andar na Lagoa. Né? Quem deu esse exemplo? Foi a própria Andréa também.
A pessoa que mora em Laranjeiras, ao invés de descer até o Flamengo ou até o Aterro, ela pega o carro e vai lá na Lagoa. Então, há questões aí da ocupação mesmo, de como a cidade se relaciona, que eu acho que a gente vai além de ter ou não ter equipamento, de estar ou não desenvolvido, de ter ou não ter ônibus. Tem a ver com como culturalmente a gente se relaciona com algumas áreas da cidade. É só para mudar o verbo que você usou, que era pressionar a secretaria, eu prefiro usar outra palavra. Seduzir. Propor, né? Fui lá propor, na verdade. Porque eu acho que é isso, aquela que a gente estava falando aqui, né? Você falou que não dava só para enxovalhar, né? É isso mesmo, eu acho que não dá só para a gente criticar, né? Eu acho que o poder público, se você se colocar no lugar do gestor lá, você vai ver como é difícil, né? Realmente fazer as coisas, e a máquina é emperrada, faltam recursos, e eles estão abertos. Eu acho que esses gestores que a gente estava elogiando agora, né, a qualidade deles, acho que a principal qualidade é que eles estão abertos a ouvir propostas, quem quiser fazer, eles vão junto e vão apoiar. Então, eu acho que eles estão a fim de fazer, entendeu? E acho que eles vão liderar esse processo aqui, dessa história do distrito. Qual tem sido a experiência aqui no distrito? O Parque Criativo, um projeto que o Léo está fazendo com a prefeitura, num teatrinho que tem logo, quando você sai do teatro, atravessa para Aterro, logo um pouco à direita, é um teatrinho que é uma estrutura de cimento, chama Teatro Carlos Werneck, né? É um teatro para marionetes, originalmente, e que o Léo começou a fazer uns shows nos domingos lá, né? Então são shows, bandas, tem umas barraquinhas e tal. E a experiência tem sido de formiga, né? Cada final de semana tem mais, né? De divulgar, assim, tem tido uma média de 500 pessoas por dia, o que é um resultado muito bom para um projeto que começa desse, enfim, uma área pouco conhecida. O carioca não conhece esses lugares, esses equipamentos, não conhece o Teatro Carlos Werneck, não conhece o Monumento das Taças de Sá, que tem um subsolo que eu também não conhecia. O Memorial Vargas também, ninguém conhece, mas também não tem programação, né? Tem uma exposição que é linda lá, na verdade, mas que é estática, né? E tem uma sala de cinema fantástica, mas que também não tinha público e agora, na verdade, está sendo repensada, né? Então, eu acho que fica mais fácil se a gente conseguir integrar tudo isso, né? Integrar, eu acho que a gente tem que ter um portal desse distrito, a gente tem que... E essa coisa que você falou dos artistas, né? Tem que ocupar, então, essa eu acho que a programação, a curadoria é fundamental. Retomando isso que o Ricardo falou, acho que tem uma questão também do papel do artista nesse tipo de entendimento da cidade. Porque é claro que o público, quer dizer, o cidadão que está na sua vida, correndo do trabalho, pegou o ônibus, né? Talvez seja um pouco demais mesmo a gente querer que todas as pessoas de todas as profissões estejam pensando o tempo inteiro as ressignificações da cidade. Mas se tem alguém cujo trabalho é também pensar significados e sentidos nas coisas, é um artista, né? Então não é à toa que em muitos desses processos os artistas são fundamentais em olhar para um lugar e falar, isso aqui podia ser uma outra coisa. Eu vou ali e vou fazer uma outra coisa. E o papel do gestor e do público, né, é não atrapalhar isso, quer dizer, fundamentalmente, se possível fomentar, se possível apoiar, com essa ideia, por exemplo, de pegar uma área da cidade e dizer, olha, você quer ter um apoio estrutural ao seu trabalho, você vai ter se você ocupar esse lugar da cidade aí que está precisando de uma atenção, que está precisando de uma atuação. Então, eu acho, agora o Pedro passou para lá e falou com o Vitor, que eu vi agora no escuro, que chegou ali. O Vitor está numa nova vida, o Vitor passou muito tempo no Oi Futuro, que é uma instituição aqui do lado, e que foi, acho que é uma das únicas com grande programação pensada nessa região, e saiu do Oi Futuro agora e foi para o SESC, que é uma imensa instituição na vida de todos nós, e que tem uma casa lindíssima, muito mal aproveitada aqui no Flamengo, sem nada, né? Você não pode falar, eu posso, tá? O SESC não faz nada, gente, é uma vergonha. Então, agora eu vou olhando para você, Vitor, eu lembrei disso para falar o seguinte. Anos e anos atrás, não te comentei isso naquela reunião, anos e anos atrás houve uma reunião que eu não me lembro por que foi no Arte Sesc, nesse Sesc aqui do Flamengo, aqui na Senador Vergueiro, né? Não chama isso? Senador Vergueiro, Marquês, né? Marquês. Que tinha um restaurante ali, um restaurante meio escola, né? Que era super legal. E eu me lembro que, acho que marcaram lá, porque todo mundo queria aproveitar para comer nesse restaurante depois. Acho que foi essa a razão que marcou essa reunião lá. Mas era uma reunião, já, isso tem uns 8 anos, para falar de estratégias de ocupação de espaços não teatrais. Era um grupo de pessoas querendo propor usos para áreas não teatrais da cidade, receberem projetos cênicos. E uma das questões que eu fechei era essa, quer dizer, que o patrimônio não vai deixar, porque a gente enfrenta este empecilho em todos os espaços. O patrimônio não quer que fure a parede, o patrimônio não quer que pregue, o patrimônio não quer que não dá para o chão cabo, porque não pode, porque o patrimônio perrui o chão. Então, é claro que ocupar espaços que não tinham esse fim não é mole, e não é fácil.
Mas se a gente fizer um pequenino esforço, né, eu acho, de artístico, nosso, de curadores, dos próprios artistas e das instituições, é totalmente possível. A gente vê isso no mundo inteiro. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer isso no Rio de Janeiro. Quer dizer, agora que o Rio de Janeiro está nesse crescimento brutal, é uma provocação que eu faço para quem está aí também e que está aqui porque se interessa por esse assunto, né? Eu tenho muito medo, gente, quando eu vejo o Rio de Janeiro só inaugurando coisa. Inaugura, constrói, inaugura e constrói, inaugura, constrói, com um monte de espaço no Rio de Janeiro subutilizados. Né? Lembrei de falar do ArtSesc, que está subutilizado. Eu proponho coisas para o Sesc de fazer no ArtSesc, que está subutilizado. Mas tem muitos outros. O Teatro Werneck era um, que é um lugar ali que está subutilizado. Há muitos outros. Então, assim, será que não há estratégias que a gente possa pensar de ocupação que não passem por essa reconstrução, revitalização, passe pelo patrimônio, tem que restaurar o prédio? Não tem outras coisas que a gente poderia estar fazendo, entendeu? Está aqui o Casarão Amigo Residado no cartaz para mostrar que Exatamente. é Acabou de possível, inaugurar. né, fazer isso. Também é privado, né? Também É privado. O pessoal lá do Sobrenatural. Carlos O quê? Lessa. O quê? Eu Lessa também É conheço. o Carlos Lessa, economista. O Ameno Resedar, aqui da esquina da Pedro Américo com a Bento Dentro Lisboa. do... Ele acabou de inaugurar, né? Mas eu queria dizer que o Sesc já aceitou o nosso convite para participar do Distrito Criativo. Ó, olha aí. Né? Olha Na aí, verdade, então. falamos lá com a Bia e a Tatiana, não é isso? E o Museu de Arte Moderna também já aceitou o convite. Aê. Tá? O Oi Futuro também já aceitou o convite. Então você vê Andamos muito essa semana, então. não é as instituições privadas, né? Privadas ou que não sejam do poder público diretamente estão ligadas nesse movimento. Vai ter um seminário, o Léo já faz propaganda de um seminário que vai existir. No dia 6 de junho, 5 e 6, desculpa. De junho. Nos dias 2 e 3 de junho, sábado e domingo. No dia 2 vai ser o seminário com a temática de cultura e sustentabilidade, né, para a gente discutir sustentabilidade nas indústrias criativas nessa região. Vai ser no Memorial Vargas. E no dia 3 a gente vai ocupar aquela praça também, a praça conhecida como Praça do Russell. Não tem esse nome, tem outro nome lá. Né? É isso? É a Praça Luiz de Camões, né? Onde fica lá o memorial e o antigo Cine Glória, que eu acho que está mudando de nome agora. E a ideia desse distrito é justamente incluir, nós até setembro estamos aqui, a próxima ocupação que vier, tenho certeza que vai continuar, mas a ideia é incluir o Cacilda e todos esses equipamentos que estão nessa área do entorno do Aterro do Flamengo num grande esforço de programação, de comunicação e de realmente tentar levar público de um para o outro num percurso que possa ser feito. A gente aí, essa é uma discussão que está rolando nesse momento, se esse percurso vai ser já um grande percurso no dia 3, ou seja, vai ser só uma ação pontual no dia 3 para em julho fazer uma programação maior, mas a ideia da Prefeitura é apoiar isso para a gente poder realmente fazer o fluxo dos artistas e das pessoas nessas áreas, nesses centros. A gente tem comunidades aqui como Tavares Baixo, Santo Amaro e Morro Azul, né, que precisam também depois ser integradas nesse processo. Eles também têm artistas lá, eles também querem receber espetáculos lá. Essa troca também, ela praticamente inexiste hoje. Que isso é uma característica que não tem em Curitiba, né? Que aqui a gente tem que pensar a integração dentro dos bairros de áreas que normalmente eram separadas e que agora, em alguns casos, você pode frequentar. Quer dizer, Botafogo passa por esse processo agora, que é um bairro que era só metade, né? Metade de cada da São Clemente era Botafogo e a metade lá de São Clemente era favela, não podia ir naquele pedaço onde tem o Luna Mar. Agora as pessoas passaram a frequentar tudo como dentro de um mesmo bairro. A gente aqui não tinha o caráter tão violento nessas comunidades aqui desse entorno. No entanto, as pessoas moram ali embaixo na Água do Machado e nunca foram no Tavares Bastos, ou vice-versa, né? Assim, tem uma falta de trânsito entre as comunidades que estão aqui nessa região. E a gente vê isso na Santa Teresa mesmo, que a gente mora, e a gente vê que é muito diferenciado o público dos restaurantes de turistas de Santa Teresa e das áreas para turismo, dos shows, né, as coisas que acontecem para turistas, os ateliês e tal, e o público que está naquela imensa população que mora na encosta de Santa Teresa, quer dizer, muito pouco ponto de contato. Então aqui tem ainda por cima de todos esses desafios que também tem, né, tem esse desafio de como conectar áreas culturais tão diferentes. Tem uma outra geopolítica também. É uma questão também de geopolítica, mas é de outra natureza, não é uma natureza colonial, digamos assim, mas é importante. Tem um aspecto que eu queria até que vocês comentassem também, que é a questão de quando você faz eventos gratuitos, né, que é muito positivo, na verdade, você, né, amplia o acesso, tudo, e formação de público também, você
cria um impacto na iniciativa privada. Né? E na Lapa a gente vivenciou bastante isso, quando a prefeitura e patrocinadores como a Petrobras, por exemplo, costumavam fazer shows com Beth Carvalho às 10 horas da noite na Praça dos Arcos, quer dizer, esvaziando completamente as casas de shows que precisam sobreviver, precisam ter gente pagando ingresso e circulando lá dentro. Né? Quando você faz isso, você está matando um universo super importante para aquele lugar permaneça vivo. Né? Então, eu queria que vocês comentassem isso, quer dizer, como é que a gente pode pensar essa gestão estratégica dos eventos gratuitos, seus horários, né? Seus locais. Tem uma coisa sobre isso que é o que eu falei no começo, que é a coisa mercadológica, que me impressiona muito. Porque isso é super sério quando você pensa, por exemplo, a quantidade de artistas independentes que ou vivem de seu patrocínio ou estão ali fazendo uma bilheteria pequena, seja na área da música jovem ou das arcênicas. E aí, claro que essas atividades de menor visibilidade, porque são as mais experimentais, porque estão em outro lugar, não tem realmente, não é feito para trazer 20 mil pessoas para a praça, elas, num processo de revitalização, para usar entre aspas essa palavra, mas nesse processo de vamos bombar essa área, do ponto de vista da gestão pública, em muitos casos, bombar essa área é um show da Beth Carvalho às 10 da noite, é isso que bomba. Mas o show da Beth Carvalho às 10 da noite na Praça do Largo do Machado, por exemplo, inviabilizaria provavelmente o espetáculo do Marinelli, que o som vai chegar aqui, porque não tem isolamento do prédio. Aqui vai entrar esse som da Beth Carvalho gostosa aqui. Então, há realmente uma questão para se pensar quando a gente quer que uma área passe a ter, com regularidade, eventos, que tipos de eventos e como que a gente pode também, nessa ideia de popularização, de trazer o público, de apropriar, pensar essas instâncias diferentes. O que é o trabalho independente, o trabalho mais alternativo e o trabalho que, de fato, movimenta uma massa de pessoas para uma área, sabe? Eles são possíveis de conviver, de que maneira, para que um não impossibilite o outro, porque eu tenho muito medo dos mega eventos. Fico pensando aqui que essa reflexão, talvez, assim, e aí também, falando da minha realidade em Curitiba, né? Hoje, se a gente for falar dos equipamentos culturais em si, eu diria que acho uma reflexão super interessante, porque no fim das contas, assim, o que eu acho que a gente tem sido ainda muito petis, muito infantil na discussão a respeito de parametrizar mesmo a nossa reflexão a respeito da economia criativa e da nossa sustentabilidade, especialmente, sei lá, olho pelos olhos das artes cênicas, que é o lugar de onde eu falo, mas poderia falar de outras áreas também. Então, quer dizer, no seguinte sentido, é uma reflexão que a gente não consegue fazer, não consegue chegar a fazer. O que significa os impactos, quais são os impactos da gratuidade do meu evento? Né? Quer dizer, na relação que se estabelece entre o meu espaço e o espaço do outro, e enfim. Mas porque também eu fico pensando assim, que no nosso caso, nem existem, assim, o exemplo da Lapa funciona bem porque existe uma relação concreta de competição de público. No nosso caso, é uma situação que nem chega a ser um problema nesse sentido, mas de qualquer maneira me parece uma reflexão. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui, o público que a gente tem para os aparelhos nos quais eu estou envolvido, ou com quem eu tenho, que eu sinto que de alguma maneira tem uma conexão com aquilo que a gente está fazendo, não só do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista da estrutura da organização cultural da cidade, não existe essa situação competitiva, mas de qualquer maneira é uma reflexão que a gente nem chega a fazer. Né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena dar o passo seguinte, né? O que significa isso? Se a gente está entendendo, se a gente está interessado em construir um outro tipo de possibilidade de sustentabilidade para esses aparelhos e para esses artistas, quais são os impactos disso? Né? O que significa isso? Se eu estou querendo entender que é preciso que esses aparelhos tenham uma vida para além do subsídio do financiamento público, como é que eu lido com isso? Com esse fato de eu estar, né, de oferecer sempre gratuitamente as coisas. Eu acho que é uma reflexão que a gente nem chega a fazer por conta de nem chegar nesse pedaço da cadeia produtiva. Mas eu vou dar um outro exemplo. Falando de arte cênica, eu vou dar um exemplo. A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar um equipamento cultural totalmente novo agora, que é o sensacional Centro Cultural João Nogueira,
o antigo Imperator, que era um cinema que existia, que foi transformado num centro cultural no Mérida, que é uma área da cidade muito carente, a Zona Norte, enorme. Essa área da Zona Norte não tem nenhum equipamento cultural como características de centro cultural, né? Então eles vão inaugurar o Imperator, a prefeitura comprou aquele prédio, restaurou, fez um enorme centro cultural. E é um investimento gigantesco a operação. É um lugar realmente muito grande, com várias salas, com sala expositiva, enfim, uma coisa bastante grande. Eu estou bem contente que a Zona Norte vai ganhar. No entanto, quando foi lançado agora, por exemplo, o edital de ocupação, que é uma palavra que eu acho que cabe aqui para a gente falar um pouco, porque toda a política cultural, pelo menos no Rio de Janeiro, nesse momento, está pública, está escorada na ideia dessas ocupações, porque há um entendimento de que isso resolve o problema, quer dizer, o gestor público não está, os quadros públicos não têm pessoas suficientes para tocar bem os equipamentos, então você... Nem qualificados para isso, então você pega, abre para projetos, os projetos chegam, você seleciona um projeto melhor, você avalia e tal, você dá uma grana para aquela pessoa executar. Resolve muitos problemas do gestor público e é interessante, de fato, para você ter um pensamento que se alterna nesses espaços, é bacana. Mas é preocupante a discrepância entre o que uma coisa significa e o que a outra significa. Então, por exemplo, todos os teatros da rede, no caso da prefeitura, todos os teatros da prefeitura, nesse momento, somados, de cabeça, eu te diria que por ano deve somar 2 milhões. Né? Menos. Carlos Gomes, que tem capacidade para 600 e poucas pessoas, Sérgio Porto. Se somar as ocupações da prefeitura, não dá 1,5 milhão por ano. Um pouco menos de 1 milhão. Digo, somando os dinheiros que tinha anual para cada ocupação. Isso fala para o público uma capacidade, noite, de umas 2 mil lugares, eu acho, né? Somando esses teatros aí, 1.000 e poucos. O espaço novo da Zona Norte tem um teatro de 1.000 e poucos lugares e um outro teatro menor, e tem uma área expositiva, vai ter 3 cinemas que não estavam envolvidos nessa licitação. Pois bem, a licitação, né, a ocupação do teatro de lá é uma ocupação de 20 milhões ano. Acabou de ser selecionado, só publicado hoje. 10 anos, 20 milhões em 2 anos, é um projeto de 24 meses. Então, o Teatro Carlos Gomes é 500 mil por ano e o Teatro Novo do Mérida é 10 milhões por ano. 10 milhões excluídos o cinema e o restaurante, que estão sendo licitados à parte. Isso aí é uma programação, palco e espaço expositivo. Veja bem, não achamos, fizemos a conta, Edu, se a gente fosse ocupar, não custava menos, como que precisa. Era isso que ia custar mesmo. Mas aqui inclui a limpeza, a sim, segurança. Sim, é a ocupação de tudo. Mas o que eu quero dizer é que o pensamento do que significa ocupar um teatro desse tamanho está claro na escolha, que é a empresa que ganhou, uma empresa conhecida por produzir grandes musicais de muito público. Eu não tenho absolutamente nada contra musicais de grande público, sobretudo os do Charles e do menino lá, o Cláudio, que são de grande qualidade. No entanto, o que me preocupa é o pensamento de que para grande público tem que ser isso. Então, o projeto, eu tenho um pouco de nervoso quando eu olho hoje o que está acontecendo nas ocupações na cidade, que são muitas, o Faí tem incluindo as estaduais, né, a nossa que é federal aqui, o Glaucio Rocha também é federal, e o Dulcina, a Dulcina acho que não é ocupação. O que eu acho que é muito impressionante é pensar, todos esses espaços pequenos, é quase como se fosse assim, esses espacinhos pequenos, que cabem 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, ficam vocês aí, toma aqui esse dinheirinho, tá? Quando a gente vai pensar um equipamento que impacta e mobiliza uma área muito grande da cidade, não há espaço para nenhuma outra discussão que não seja o que o público já conhece, que são os musicais que já teriam seu público com ou sem a existência daquele espaço. Então, eu acho que eu queria fazer essa provocação porque eu acho que é importante a gente pensar, a gente não cair nesse conto do vigário de que a gente sabe o que o público quer, para começar. E segundo, de que para ter muito público, só pode botar o que já tem muito público, porque é um círculo vicioso que a gente não consegue sair. Por isso que eu queria usar esse exemplo dessa volta toda para falar de artes cênicas, porque também existe esse fator. Se você abrir um teatro do outro lado da rua, vamos supor, um fulano qualquer vai lá e compra aquele cinema que tem do outro lado da rua, em São Luís, e transforma num teatro de 1000 lugares. Se ele pegar ali e botar um musical da Broadway, traduzido, todo sábado, sexta, sábado, domingo, ele matou todos os teatros da região em termos de público. De público, digo que não é o público específico, 100 pessoas que são de dança e de teatro que estão procurando uma coisa específica. O público, o bairro, está todo ali.
Então, como é que a gente pensa esse impacto desses tipos de produção artística quando você pensa um projeto? Porque também não dá pra gente falar, vamos só falar com o que a gente já conhece. Então, eu só falo com a dança experimental, o Léo só fala com as novas bandas. Quer dizer, a gente tem que ter um diálogo também com esses agentes da economia criativa que são de impacto. Mas como é que esse diálogo pode se estabelecer sem que um engula o outro? Acho que é um pouco o que o Léo está falando, né? Fechou, assim. Tem um aspecto também que eu queria acrescentar aí para todo mundo pensar também, que é a questão, eu não estudei esse tal, não sei para que esse dinheiro vai ser utilizado, se é para custeio, pessoal, para montar, se é para programação também, enfim. Mas esse tipo de espetáculo, normalmente ele é financiado por patrocinadores, né? São empresas de grande porte que financiam e o espetáculo, na verdade, acaba já estreando pago, né? Tinha até um artigo muito bom ontem no Globo que eu recomendo, de um senhor chamado acho que Gil Castelo Branco, falando de uma distorção disso em relação àquele prêmio de hipismo chamado Atino Onassis, não é? Que é tudo feito com ele. Que arrecadou 14 milhões entre ingressos e patrocinadores, deu muito lucro já com essa arrecadação, e além disso, teve 3 milhões de isenção tributária. Não é verdade? Vamos formar plateia para os cavalinhos. Mas muito bem, nada contra. O hipismo, a equitação também são bem-vindos. Eu acho que isso também tem que se pensar, na verdade, né? E eu estava pensando também, assim, na minha história, eu não usei um centavo de dinheiro público até hoje, né? Mas quero usar agora. Entendeu? Sabe por quê? Na verdade, é insustentável. Algumas atividades culturais, de fato, elas precisam de subsídio, né? Isso a gente tem que reconhecer. E o poder público também tem que atuar nesse sentido, né? A atividade que é privada, que visa o lucro, acaba sendo, no meu caso, eu me sinto tendo feito política pública com dinheiro privado, entendeu? Porque eu corri o risco, eu tinha prejuízo, eu me ferrava e estou aqui 15 anos depois no apartamento, entendeu? Então, eu acho que sim, dá para interagir, essa coisa dos editais é muito importante, a coisa das leis de incentivo precisa ser aperfeiçoada, né? Essa discussão também é importante, assim. E acho que a gente deve levar isso para os gestores. Eu acho que essa experiência de quem está na rua, de quem está com os equipamentos, quem está produzindo festivais, é levar isso de volta para eles, dizendo só, tinha que atuar aqui, né? Não está atuando ali, ou está exagerando na verba lá, por que não está dando aqui? Essa discussão é legal. Agora, a gente é desarticulado, né? Você falou no começo aqui da questão de reunir a cena cultural da cidade, em Curitiba, né? Que era uma das necessidades para você desenvolver ideias para ocupar aquele espaço público, né? E no Rio de Janeiro a gente sabe que historicamente, né, a cena cultural não se fala, a gente não tem as conferências quando acontecem, são esporádicas, não tem continuidade, né, não há uma agenda para isso, entendeu? Daí fica difícil de fato. Acho que o distrito também tem que atuar um pouco, fazendo sentar lado a lado os gestores de diferentes áreas, esferas públicas, privadas, enfim, para discutir isso. Né? Gente, o menino está sinalizando ali um 20. 20 quer dizer o quê, filho? Minutos para acabar. Para acabar? Alguém quer fazer alguma pergunta fundamental, um comentário, uma colocação, por favor? Porque. Você já cansado, eu acho? Não, é que daqui a pouco a gente tem que entregar o teatro. O teatro tem hora para fechar. Tudo no Flamengo tem hora para fechar. Eu queria pensar um pouco nesse percurso, como é que você, eu acho que o Léo tem uma certa experiência histórica, assim, acho que tem que ter muita paciência, né, do momento que você fala assim, vamos investir nessa área até o momento que ela realmente está funcionando dentro daquelas metas que vocês tinham de revitalização daquele espaço. E eu acho que os caminhos que vocês trilharam para o Botafogo e para Lapa são caminhos que têm mais a ver com a gastronomia como ponto principal, a música e a gastronomia. E aí eu sinto muito que, por exemplo, você falou que vocês tinham parceiros ali, que é o Circo Voador, a Fundição, são todos parceiros privados, né? Eu fico pensando, na própria Lapa tem a Sala Cecília Meirelles, que é um equipamento do governo, do Estado, e devem ter outros... Os teatros da Praça Tiradentes todos. Quer dizer, que de repente não estão participando disso por essa inconstância de gestão dentro desses espaços, e que talvez pudessem ter ajudado mais na construção desse polo se
existisse mais essa interlocução e também investimento da parte do governo. Né? Isso por um lado. E por outro lado, eu acho que existem outras histórias de revitalização, por exemplo, da Praça Roosevelt, em São Paulo, não sei se todo mundo conhece, que é justamente uma revitalização que eu conheço que saiu das artes cênicas, né? Que foram vários teatros, que foram teatros pequenos, privados, muitos deles com subvenção da própria prefeitura ou do Estado, para criar as suas programações, ou suas obras, os projetos, e acabou que revitalizou totalmente uma praça que estava jogada com crack, prostituição, e mudou totalmente a geografia daquela área da cidade através de iniciativas particulares, privadas dentro das artes cênicas. Pequenas. Todas pequenas e experimentais. Isso. Então, aí entra essa coisa da competição e a agregação. Quer dizer, no caso lá, se não existisse todos esses que competem entre si, mas ao mesmo tempo um traz o público que vai de rebarba para o outro, são da mesma área, são todas obras de teatro que estão sendo apresentadas ali. Só que se tivesse só um, como teve os Sátiros por muito tempo, não teria o êxito que eles têm hoje, que eles têm 5 ou 6. Então, essa questão qual o papel que as artes cênicas pode colocar dentro dessa revitalização, por um lado, e eu acho que essa coisa da competição, eu acho que é uma ideia falsa. Eu acho que o show da Beth Carvalho, apesar de ele ter esvaziado as salas naquele dia, ele fez com que talvez, não sei quantas mil pessoas passassem na frente do Carioca da Gema, do outro lugar, visse que tem uma coisa interessante, que tem uma programação ali e possa transformar essas pessoas em público no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Então, essa coisa da competição e do agregar, eu acho que é uma questão que talvez seja complexa, eu não sei. Mas aí é só fazer às 6 da tarde, você vai também levar as 40 mil pessoas para ver o show, depois elas vão ter que ir para outro lugar. Aí vão entrar nas casas. Não tem problema. É uma coisa de coordenar mesmo, né? Eu acho que é isso, não é uma questão de excluir. Claro, lá na Praça Roosevelt também tem essa coisa, pô, acaba o espetáculo aqui, Começa dali. em 5 minutos começa outro ali. Tem alguém que não tem que falar alguma coisa? Não sei se foi Henrique. Eu queria falar Henrique. Estamos decidindo se temos uma pergunta. Temos. Eu tenho um restaurante aqui há 2 anos, aqui no Flamengo, a Jô, que é uma loja de lingerie, e desde o ano passado, final do ano passado, os empresários começaram a nos reunirmos e hoje, às segundas-feiras, não teve segunda-feira, mas toda segunda-feira, a gente está se reunindo no Museu da República, tá, com os empresários, e já foi feito um decreto, o Polo Rio Carioca. Então, foi criado um polo na região, pegando da Benjamin Constant para cá, entrando pelo Catete, Flamengo, Morro da Viúva, enfim, tem uma parte geográfica já delimitada por um decreto do prefeito. E dia 1º de junho, nós estamos lançando o Polo Rio Carioca. O que é o Polo Rio Carioca? Realmente é um polo histórico, cultural, lazer, né, que engloba o Parque do Flamengo, com o teatro, com o carrinho elétrico, com o restaurante, com uma xerox, um estacionamento. Para criar exatamente isso, a parte cultural, você criar a movimentação na região, como se colocou, a Beth Carvalho, ela faz um show no ano, mas as pessoas vêm e bacana esse lugar. Eu entrei aqui, eu não conhecia o teatro. Eu sou arquiteto, eu achei maravilhoso, eu não conhecia. Ele é bonitinho. Eu não moro na região, mas eu tenho um negócio na região. Então, exatamente isso que é importante. Os empresários de
qualquer área, tá, estejam envolvidos, que a gente possa se unir e não existe esse negócio de você ser concorrente um do outro. Na verdade, nós temos mais de 40 hotéis nessa região, né? Tem um levantamento, restaurantes, tem muitos restaurantes. Está sendo difícil mas que as pessoas entendam que eu não sou concorrente, eu sou parceiro. O que significa isso? Eu quero diminuir meus custos. Eu tenho os mesmos custos que ele tem, que os vários restaurantes têm aqui. Veja a parte de exaustão mecânica, lixo, coleta de lixo, manutenção de ar-condicionado, enfim, mão de obra, essas coisas todas. Então, as pessoas têm que começar a entender um pouco esse negócio de eu faço o meu e o resto que se dane e tal. Não é bem por aí. Então, a coisa está tentando se mudar com isso, a gente está lutando para isso. As pessoas estão preguiçosas de não querer participar, igual condomínio, associação de moradores, essas coisas todas. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu soube, a gente teve a reunião agora, saímos de lá. Hoje realmente foi bem baixo, vocês estão de parabéns aqui. Mas eu e Jô, vamos passar por lá, porque o Léo falou com a Camila, né? Pô, vamos ver o que está acontecendo. Então, maravilhoso, parabéns. Eu acho que a gente tem que juntar, né, cada um no seu segmento e chamar atenção, porque isso aqui é maravilhoso, é um espaço fantástico, essa região, história, cultural, arquitetura fantástica, as pessoas, artistas, parte de empresas também, né? Vários tipos de empresas, grandes, pequenas, médias, e estão vindo para cá, prédio da Manchete, enfim, prédio do Flamengo toda, com grandes empresas, as pessoas podem sair do trabalho dela e vir, continuar vindo aqui ao teatro, ao restaurante, e depois, quando melhorar o trânsito, ir para casa, para o Leblon, a Panema e tal. Então, eu estou tendo, graças a Deus, pessoas vindo do Leblon, o acesso aqui é fácil, né? Metrô, ônibus, enfim, é bem fácil o espaço. Turismo também, fantástico, porque é muito perto do aeroporto, né? Perto da cidade. É um espaço fantástico, estou super empolgado, eu estou muito feliz de estar participando dessa organização. Quem quer fazer alguma consideração final? Acho que tem mais uma pergunta que a gente tem que encerrar. A gente faz um final. Em Curitiba tem um caso do Batel Sorro, né, que, o bairro se chama Batel, e daí eles ainda o bairro, né, o bairro dos bem-nascidos, de Curitiba, como eles mesmos falam. Aí também uma associação de comerciantes se uniu e daí rebatizou uma área do Batel de Batel Sorro. Os moldes em Buenos Aires tem o Palermo Sorro, né? Agora o Palermo Hollywood. Aí vocês falando sobre Batel Sorro. Aí eu fiquei pensando qual seria, se existe alguma diferença nisso que vocês estão falando com o Batel Sorro. Só que lá nesse Batel Sorro tem uma coisa excludente. Os slogans são sempre o espaço mais descolado de Curitiba. É sempre um sentido de depreciar o que não faz parte daquele miolinho. Então tem. Daí eles começaram a fazer umas apresentações musicais na Praça da Espanha, que é a praça no centro desse Batel Sorro, até que pisaram no canteiro e daí Curitiba acabou tudo. Aí a prefeitura proibiu os eventos na praça porque pisaram no canteiro. Então também tem essas, mas lá não tem essa ideia do fomento cultural mesmo, dessa integração. É mais um sentido de e no fim também é uma coisa assim, é para enaltecer uma região que não precisa de nada, né? Não precisa que já assim seria equivalente a uma revitalização de Ipanema aqui, né? Isso, mais ou menos isso. Pegar 5 quadras de Ipanema. Ipanema está precisando de atenção. Mais ou menos isso. Outra coisa que aí eu estava pensando por outro caminho, se fala bastante então, dessas revitalizações sempre num sentido positivo, tipo, vamos trazer pessoas para elas ficarem contentes, irem nos bares, assistirem um show legal, assim fica todo mundo bacana. Mas a função do artista também não é só essa, não é só do confortável, do agradável, é também se arrastar na rua, na calçada, de um jeito que a pessoa talvez não goste daquilo.
Então, o pensamento artístico ele está em vários lugares também. Ele não está só nesse, de construir um lugar de amabilidades, né? Mas também de arestas, né? E pensar como unir uma coisa na outra. O desafio é esse, porque esses processos, para te amarrar aqui, a Léo fala uma coisa final também, eu acho que o desafio que a gente tem aí pela frente é porque fazer um processo de ressignificação de uma área da cidade, do ponto de vista apenas do entretenimento e do consumo, é fácil, todo mundo já sabe fazer, já foi feito 1 milhão de vezes. Não é difícil, entendeu? Essa parte é fácil. O problema é fazer esse lugar ser um lugar que tenha também outros significados, quer dizer, tenha significado cultural, tenha significado alternativo, senão a gente reproduz. Quando as pessoas aqui no Brasil gostam de dar exemplo daquele lugar lá da Argentina, que é Medonha, como é o nome daquele lugar em Buenos Aires? Porto Madeiro, entendeu? Porto Madeiro é um negócio, Porto Madeiro é horrível. Porto Madeiro faz a Barra da Tijuca parecer um lugar interessante, entendeu? Porto Madeiro é um dos lugares mais cafonas, né, no Novo Rico, sem sentido do mundo. As lojas são péssimas, as pessoas são infelizes de trabalhar lá, porque elas saem de lá, tem que pegar um ônibus para qualquer lugar do mundo para comer uma coisa que elas possam pagar. Porque os funcionários das lojas de Porto Madeiro não podem comer em Porto Madeiro. Então, assim, nós não estamos falando de um exemplo bom ali, é um exemplo ruim. Agora, há muitos outros exemplos bons que é possível você ter gastronomia bacana, você tem entretenimento, tem música mais popular, música mais alternativa, espaços cênicos mais comerciais que vão viver de fazer o seu musical, e outros que vão sobreviver fazendo uma coisinha super pequena para 10 pessoas e tudo bem também. Quer dizer, eu acho que o desafio é esse, não é fácil, entendeu? Porque na hora de botar, que eu acho que é o risco que a gente corre agora, é do Rio de Janeiro ser todo um pouco formatado dentro desse universo de Porto Madeiro, que basta você restaurar, botar um monte de loja legal, um monte de rua bem tratada, um monte de iluminação pública nova, e você restaurou a cidade. Entendeu? O Porto Maravilha, me dá um pouco de medo tudo. É importante, claro, né? A cidade precisava muito de investimento, mas eu tenho muito medo quando a gente pensa nisso sem essas articulações. Quer dizer, isso que a gente está pensando é como articular uma atividade econômica importante como a indústria criativa em torno do bar, porque o bar é um lugar que não se bebe só, o bar é onde a banda consegue seus primeiros espaços, é onde o carinha consegue mostrar, às vezes, o primeiro trabalho dele cênico, num cantinho ali do bar também. Quer dizer, o espaço da gastronomia, do bar, da vida noturna, é um espaço importantíssimo para as artes alternativas. E eles são muito associados no Rio, porque a maioria dos lugares só coloca o que dá dinheiro, o que dá dinheiro que já está estabelecido. Então, esse é um nó, viu, Henrique, a gente encontrar esse lugar aí também. O Léo vai dar aquele final para a gente poder ir embora. Já convido para a semana que vem, que a discussão continua com, vamos falar também de urbanismo, de uma cidade sendo reconstruída e como que a gente quer que essa cidade olhe para a cultura, com vários convidados importantes. Eu queria falar uma coisa também, aproveitando o Olha do Bar, que tem um restaurante aqui. A gente tem, por exemplo, nós estamos todos saindo daqui querendo continuar essa discussão. Não conseguimos arrumar nenhum parceiro, restaurante ou bar, que queira fazer uma parceria com do próprio entorno. Fomos em vários lugares. Então, assim, não teve nenhum restaurante ou bar aqui no entorno que quis, por exemplo, dar um desconto de 10% para quem chegasse com o ingresso do Cacilda na saída. Tem empresas que o pessoal da Praia do Flamengo almoça lá com a gente. Então, o que eu quero dizer é que, assim, mesmo os próprios instituições gastronômicas que tem aqui bem próximas ao teatro não pensam nessa ideia de que tem 20 ou 100 pessoas aqui assistindo alguma coisa que depois podem ir para lá e ser um novo público para eles. Fazer a propaganda de vocês também. E fazer a propaganda da gente para o público deles. Essa cultura, por exemplo, quando a gente faz essa mesma coisa em Ipanema ou na Praça Tiradentes, ou em Copacabana, a gente consegue isso com a maior facilidade. E aqui a gente sentiu muito mais refratário o comerciante local. Ou seja, não existe... É uma questão de cultura que ele está falando, nem uma coisa básica de restaurante, que é vamos juntar todo mundo para comprar junto Coca-Cola e ficar mais barato, umas coisas muito básicas. Senão não consegue, porque é uma questão de cultura de organização ainda. Então, a gente tem que escolher um banco para sair daqui agora e depois... Peraí, eu estava falando, Vitor, você queria falar, eu só quero saber do barco que eu vou pegar, peraí. Ô Vitor, você vai falar uma coisa aí? O Vitor vai falar aqui rápido e o Edu vai falar, gente tem que entregar o teatro pelo amor. Só complementando, mas você falou uma questão
qualquer empresa, todo restaurante tem desconto para tudo que é empresa, tudo vai ter para cá. Mas nesse distrito, nesse perímetro que se coloca aqui, também é um dos últimos, se não o último front que a gente coloca sobre o modelo de renovação da cidade, desse ciclo virtuoso que a gente vai ter. Esse microcosmo aqui dessa região, ele representa bem isso, né? A gente está falando de uma especulação imobiliária muito grande, tem o seu lado positivo sempre, revitalizar, melhorar a qualidade de vida da população e tudo mais, mas tem esse perigo da exclusão, né? Lembrando que você falou da Benjamin Constant, até há pouco tempo eu morava na Santa Amaro, tem todo um universo ali de pessoas, de histórias, de patrimônio arquitetônico que é riquíssimo e está de costas para a cidade, está escondido ali, né? E está esperando, né, a ativação dessa rede, dessas oportunidades, para que possa encontrar seu público, que certamente vai ter. Né? Eu posso falar da Praça Paris, ali, por exemplo, que hoje é um grande estúdio de comerciais. Né? Você tem que ter uma ação ou outra para você poder ocupar aquilo. Você só consegue ver a Praça Paris nos comerciais, porque muitas vezes você não consegue chegar lá, porque está vazio, está tomado. Enfim, como é que você ocupa isso? Né? Revitalizar, né? É ocupar os espaços. Então, acho que essa articulação, mudança dessa cultura e parar com essa cultura do voo solo, né? Começar a ter uma visão sistêmica, saber como é que a gente pode ter essa simbiose, esse ciclo virtuoso, eu acho que cabe espaço forte como esse trabalho de formiguinha para poder mudar esse modelo. Só isso. Pois é, concordo totalmente. E esse caráter, não sei se você concorda comigo, tem que ser local. E é por isso a ideia do distrito, né? E do polo, Rio Carioca também, na verdade. Eu acho que o conceito que a gente está fazendo aqui pode se tornar um modelo que vai ser replicado para outras regiões administrativas da cidade. Né? O Rio é dividido em 33 regiões administrativas. Por que não, na verdade, botar lá do lado do subprefeito ou do administrador regional alguém, um gestor também da economia criativa daquela região? Porque, na verdade, os produtores e artistas locais, é muito difícil dialogar com alguém de Bangu ou Santa Cruz, porque a realidade dele lá é uma, a realidade aqui é outra. Quer dizer, os problemas são outros, as soluções também são diferentes. Né? Então, para mim, isso tem que ser micro-regional, entendeu? Acho que a cidade tem que ter 33 distritos criativos. Mas não fechados em si. Não, você falou isso, tá? Claro, sempre trocando, né? O que a gente está fazendo aqui eternamente é trocar. E é isso. Só queria dar uma última referência dessa coisa também que você falou, da combinação da cidade, né? E já está antecipando a discussão que vocês vão ter semana que vem. Tem uma autora americana chamada Jane Jacobs, né, do Morte e Vida nas Grandes Cidades, e que ela defende justamente essa ideia de que a cidade tem vida enquanto ela é múltipla, diversa. Né? Você tem que ter o prédio grande, o prédio antigo, você tem que ter o shopping, mas também, né, as coisas pequenas, de médio porte, o armarinho, a farmácia. Quer dizer, isso é que dá vida. Né? Se você faz coisas que nem na Barra da Tijuca, é o que acontece. O Puerto Madeiro é o que acaba acontecendo. Né? Mas legal. E agradecer aqui a Anaíse, né, pela iniciativa também de hoje aqui. Muito boa. Obrigada, gente.